Alô, amigos. Mais uma vez aqui estamos para apresentar o podcast do Gente que Fala. Hoje eu tenho para vocês uma figura que vocês conhecem e vão gostar da entrevista, eu tenho certeza. É o meu amigo Marco Petreluzzi. Como vai, Petreluzzi? Tudo bem, Fausto. Grande prazer te rever. O prazer é meu. O Petreluzzi foi procurador aposentado da Justiça do Estado de São Paulo, ex-promotor de justiça, atuou como chefe de gabinete da extinta Secretaria de Negócios Extraordinários da Prefeitura de São Paulo, foi assessor especial do governador Mário Covas, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Isso. Período difícil, hein? Olha, é fascinante, viu? Esse período é um período fascinante. E É. acho que foi um período em que a gente conseguiu fazer muita coisa para dar parâmetros para o que algumas Eu iniciativas tive o de prazer hoje. de acompanhar a sua gestão e gostei muito. Obrigado. Você é do ramo. Tá certo. Petreluzzi, você nasceu em São Paulo? Eu sou meio estranho, sabe, Fausto? É. Porque, na verdade, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ah, mas eu só nasci lá. é. Porque meus pais estavam de mudança para São Paulo. E aí meus pais vieram para São Paulo e naquela época, quase 70 anos atrás, esqueceram a minha certidão de nascimento. Aí me registraram de novo aqui em São Aqui. Paulo, que era mais fácil. Sim. Então eu sou de documento, eu sou paulista de São Paulo, mas de realidade eu sou nascido em Campo Grande. Sei. Você tem uma idade ou Não, tudo mesma certinho. idade? Eu não sou gato, não. Mesma idade. Não sou gato, Não é, gato? E você é casado, Sou casado. tem filhos? Estou casado, não tenho filhos. Sou É. casado com a Valdereza Abud, que você Sim, deve conhecer, que é conheço. procuradora do Sim. MP de São Paulo Sim. também. E estamos juntos aí. Que bom. Petroluzzi, como é que você se decidiu pelo direito? Rapaz, você sabe que é o seguinte, né? A minha juventude, a época minha era uma época muito quente, né? A época da luta contra a ditadura. Sim. Eu participava um pouco de movimento secundarista e eu não sabia o que queria fazer, não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Quando eu ainda estava no terceiro colegial, eu prestei um vestibular para a GV. Eu tinha um primo de quem eu gostava muito e que estudava lá, isso me influenciou. E felizmente eu não passei, fiquei na matemática lá, que nunca foi meu forte. E aí fiquei um ano pensando o que ia fazer. Eu digo que eu tive um sabático com 18 anos, né? Eu tocava violão, eu fiquei um período na praia, numa boate de um amigo meu, tocava violão à noite, servia bebida, me virava. E aí meu pai, que estava desgostoso com isso, chegou para mim e falou: filho, você tem que decidir o que fazer e tal. E ele me sugeriu, falou: por que você não faz direito? Você gosta de ler, você tem uma atividade E bem tinha ligada. feito colegial, né? Eu tinha feito curso clássico, né? Clássico na época. Curso clássico. É. Aí eu falei, aí eu fiz, entrei na São Francisco e felizmente, porque eu não me arrependo, não. Acho que foi um dos melhores conselhos que meu pai me deu. Na época da ditadura militar, você participou do movimento estudantil, não é? Participei bastante. Foi filiado ao PCB, ao PSDB e ao PPS. O PCB na época que era clandestino, né? Sim. Isso eu tinha 20 anos na faculdade e aí, assim, eu acho que nessa idade a gente tem que ser comunista, sabe? Porque é quase obrigatório, Sim, né? sim. E eu aprendi muito. O Partidão, à época, como a gente chama carinhosamente, né? Tinha figuras muito interessantes, gente muito intelectualizada, né? Mas aí quando o Zé Carlos Prestes voltou para o Brasil, e teve uma reunião com vários setores e tal, e no dia que chegou no meu setor, eu fiquei profundamente decepcionado com o que ele representava. É lógico que ele tem uma história de vida maravilhosa e tal, mas era uma coisa muito atrasada, né? Não considerava a questão da democracia como uma questão central, né? E aí eu achei melhor sair, né? Aí eu saí
continuei, eu era filiado formalmente no MDB essa época, né, porque não tinha outros partidos. E aí depois, como eu me aproximei muito do Mário Covas, como você sabe, quando o Mário Covas resolveu fundar o PSDB, eu fui nessa, eu sou um dos fundadores do PSDB, né? Mas depois o PSDB tomou um rumo e eu saí. Daquela época eu lembro muito bem eu tinha muito contato com eles. Cid Franco, Roger Ferreira, Sim, professor Alípio Correia Neto, muita gente boa. muita gente boa. O Francisco Geraldo Filho, Wilson Raal. Esses que eu estou falando eram do PSB, Uhum. partido que também na época... Era, assim, a esquerda se dividia um pouco, tinha o PCB, o PSB era legalizado a partir de um determinado momento, né? O PCB não, demorou muito para ser legalizado, né? Mas era assim, eu sempre me considerei uma pessoa de esquerda no sentido de que você tem que dar atenção a quem sofre mais dentro da sociedade. Mas eu por exemplo, nunca estive no PT e nunca estive nem próximo, porque eu acho que o PT é um partido que se formou muito em cima do sindicalismo, né? E onde a gente identificava algumas coisas com as quais a gente não concordava. Tem ótimas relações, proximidade, tudo, mas assim, não era a minha opção. Então eu sempre circulei nesse lado aí, né, da esquerda democrática, vamos dizer assim. Petroluz, e o que aconteceu com o PSDB recentemente? Olha, o PSDB perdeu, ele foi um pouco vítima dos seus líderes, né? Nós tínhamos lideranças muito fortes. Aí você vai começar de Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, José Serra, o Geraldo Alckmin. E aí não tinha espaço para crescimento dentro do PSDB. E as lideranças imediatamente seguintes, que deveriam dar sequência a isso, eram pessoas que se forjaram muito mais na luta contra o PT do que, como esses outros, na luta contra a ditadura. Então acabaram tendo uma visão muito mais conservadora do que propriamente realista. Eu me lembro, Fausto, eu publiquei na Folha de São Paulo, naquela página 3, um artigo, quando eu ainda era do PSDB, cujo título era Compromisso Histórico. E eu achava e defendia que a aliança que poderia mudar o Brasil seria uma aliança do PSDB com o PT. Eu apanhei de todos os lados, do PSDB, do PT, de todo mundo, porque se criou aquela competição entre PT e PSDB, e isso radicalizou e nós, infelizmente, não fizemos tudo o que podíamos. Eu me lembro, na última campanha presidencial, eu fui num evento de apoio ao Lula, né? E aí eram muitas pessoas, Carlos Dias, Beluso, um monte de gente dessa, vamos dizer assim, esquerda democrática e tal. E eu estava lá, e aí todos nós usamos a palavra, né? E eu falei pro presidente Lula o seguinte, falei, olha, isso aqui não é novidade. Eu fui no seu comício do Pacaembu, naquela primeira eleição do Lula, que ficou contra o Collor e tal, junto com o Mário Covas. E eles também ficaram com a gente várias vezes, né? E depois o Lula, na fala dele, ele se referiu ao que eu tinha dito, dizendo o seguinte, que quando o Mário Covas ganhou o governo de São Paulo, ele chamou o Lula para conversar e falou, vamos fazer um governo com o PT no governo aqui em São Paulo? E o Lula disse que gostou da ideia, mas que o partido de São Paulo não aceitou. Teria sido uma coisa sensacional, porque tanto o PT quanto o PSDB, quando estiveram no governo, acabaram tendo que se aliar a forças, eu não vou nem dizer de direita, nada disso, porque eu respeito muito quem é de direita e é democrata, mas as forças que defendiam coisas erradas no sentido da probidade administrativa, né? O pessoal do fisiologismo. E se nós tivéssemos conseguido tocar os governos todos, sem isso, eu acho que o Brasil estaria muito melhor.
Mas, enfim, talvez não tivesse também, a gente nunca sabe, né? Agora estão querendo remontar o PSDB, né? Partido. É, eu acho assim, o PSDB tem um histórico muito bonito, né? Tem Até uma história bonita. e foi criado quando estava no poder para sair do poder, né? Isso era uma coisa que o Mário Covas falava muito. Né? Nós estávamos no poder, ele era líder do PSDB, do MDB na Constituinte, que era o partido da maioria, quando ele criou o PSDB. Ele, todos nós, criamos o PSDB. E aliás, eu trabalhei com ele lá também. Eu era chefe de gabinete dele durante a Constituinte. Foi um período também fascinante, fascinante. E tem boas histórias desse período. Mas, infelizmente, quer dizer, depois dessas lideranças terem esmaecido, né, pela idade, por tudo, não teve quem. O Geraldo, sim, né? E o Geraldo finalmente, quando anunciou-se que o Geraldo poderia ser vice do Lula, eu mandei um WhatsApp para ele, mostrando aquele artigo que eu tinha escrito na Folha. Ele demorou um pouco para responder, mas depois me respondeu de forma muito entusiasta, né? Falando, acho que você tinha razão e tal, não sei o quê. E felizmente ele foi e acho que está sendo um vice extraordinário. Né? Eu não falei isso pro Lula, eu queria ter falado, eu esqueci na hora. O Mário Covas, um dia, chegou para mim e estava só eu e ele ali, no meio de uma das inúmeras crises e tal, né? Ele virou e falou assim: eu sou um sujeito, eu vou exatamente o que ele disse. Eu sou um sujeito que eu tenho uma puta sorte. Eu tenho um vice como o Geraldo. Né? E eu acho que o Lula também é. Porque o Geraldo você pode discordar do Geraldo, eu mesmo discordei várias vezes. A gente teve lá brigas homéricas sobre teses. Não sobre conduta, nada disso, sobre teses. Mas assim, o Geraldo é uma das pessoas mais corretas que eu conheço. Corretas e retas, né? Você sabe o que esperar do Geraldo, ele jamais vai te apunhalar pelas costas, ele é uma pessoa de uma ética impressionante. E espero que ele continue lá. Eu sempre tive um bom relacionamento com ele. Quando ele perdeu o filho, Uma tragédia. ele do helicóptero, como eu tenho o mesmo problema, né? Eu mandei uma mensagem para ele. E ele me convidou para ir lá no palácio conversar. Eu fui um fim de tarde, eram umas 18 horas, mais ou menos, que ele marcou. Ele falou para a secretária que não queria ser interrompido. E aí foi aquela conversa doida, né? Porque ele disse para mim que não aguentava mais ver na televisão o helicóptero caindo. Porque, porra, o filho dele estava dentro do helicóptero. Né? Então, foi um período difícil, mas que ele conseguiu ultrapassar, né? Com muita coragem, muita persistência. Quem teve esse problema também foi o Zé Aníbal, né? Zé Aníbal, o Zé Aníbal perdeu um filho também. O Zé Aníbal, ficamos amigos por causa disso. Assim, é uma coisa que você passou por isso, assim, tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Né? Não tem outra saída. O Mário Covas tinha essa frase, né? Tem que enfrentar e vencer. Né? É isso mesmo. Como é que foi a sua entrada no Ministério Público, Petreluzzi? Então, eu entrei na Faculdade de Direito, Largo São Francisco, em 75, se eu não me engano, 75. E lá, para falar a verdade, fazia muito mais política do que estudava direito. Né? Eu fui aprender direito depois que eu saí da faculdade. Na prática. E assim, eu tinha grandes amigos lá, que eu fiz, que são amigos para toda a vida. O Luiz Antônio Marrei, que foi procurador-geral, a Valderez, que é hoje minha esposa, e tantos outros amigos, que quando chegou ali no fim, eles fizeram concurso para o MP. Eu estava um ano e meio para trás da maioria deles, né? E aí eles entraram e começaram a me contar as coisas, né? Sobre o Ministério Público.
sobre também modernizar o Ministério Público. Foi uma turma que entrou com a cabeça de mudança, né? E aí eu trabalhava com o Iberê Bandeira de Melo, que você deve lembrar, Sim, que foi um guru para mim, né? sim. E eu falei pro Iberê, pô, Iberê, eu tô gostando desse negócio aí. Ele falou, faz o concurso aí. Ele não achava que eu ia entrar, né? E aí eu entrei. Aí ele veio falar pra mim, não, você é louco, fica aqui comigo, Que não ano sei o foi quê. isso? 82. Hum. 82. E eu tive dúvidas e tal, mas acabei indo. E olha, não me arrependo. O Ministério Público eu digo para os jovens, eu conheço as minhas sócias no escritório, ficam bravas de eu falar isso, porque elas querem que todo mundo seja advogado criminal. Mas eu digo assim, olha, é um lugar onde você tem uma liberdade, você não tem uma chefia naquele sentido de dizer, você é obrigado a fazer isso. Não existe, né? Você tem capacidade de mexer com a realidade, porque a gente vê muito o promotor como criminal. Mas hoje você tem que ver o promotor que cuida da infância, que cuida da educação, que cuida da saúde, que entra com ação para que o Estado Cada um cumpra as numa suas área, né? coisas. Então, assim, é um universo que serve para todo mundo. E eu tenho, assim, as melhores recordações do Ministério Público, né? Acho que eu fiz uma opção correta, né? E também me possibilitou que quem entrava no MP antes de 88 podia ser afastado do MP para exercer cargos em comissão, como secretário e outras coisas, né? Então também me possibilitou ter essa outra visão, E o né? promotor sempre foi uma figura de muito respeito, né? É verdade. Todo mundo respeita. É. Eu pulei uma pergunta aqui sobre seus pais. O que você pode falar sobre seus pais? Eu tive pais maravilhosos, né? Minha mãe era professora, Sim. né? Meu pai era imigrante, meu pai é italiano, era italiano. E um italiano com um enorme amor por ser italiano. Petraluzzi. Exatamente, palmeirense, tudo e É. tal. E meu pai veio da Itália com 17, 18 anos, perdeu os estudos porque não era reconhecido na época, então ele foi virar comerciante, foi vendedor e tal, e se virou na vida, né? E sempre me apoiou muito. Minha mãe também, minha mãe já era mais intelectual, né? Minha mãe é do Rio Grande do Sul, e eu tenho família grande lá no Rio Grande do Sul, mas eu tenho pouco contato com eles, né? A distância naquela época era muito mais complicada, né? E eu tive a sorte de tê-los como meus pais. Petraluzzi, como é que você avalia a transição democrática no Brasil ao longo das últimas décadas aí? Veja bem, eu sou como dizia o Brizola, eu sou um filhote da ditadura, né? Quer Sim. dizer, eu praticamente, quando eu me conheci, tinha 7, 8 anos, houve 64. E comecei a escola, tudo, eu estudava no Mackenzie. Me lembro do dia da briga da Faculdade de Filosofia com o Em frente. Mackenzie. Eu tinha que passar por lá para ir para a escola, não fui para a escola, evidentemente. E eu acho que, assim, nós vivemos um período muito duro, né? Um período Foi. da ditadura, principalmente após 68, né? Mas, assim, acho que o Brasil conseguiu fazer uma transição única, né? Se você olhar para o resto do mundo, sempre foi uma transição violenta, É. né? Com sangue, né? E eu acho que, assim, houve dentro dos militares uma clareza de que estava na hora de sair, né? Acho que o Geisel talvez tenha sido o cara que mais entendeu isso, né? Você lê o livro do Hélio Gaspari e você Sim. percebe bem isso, É. né? E naquela época foi justamente quando eu comecei a me meter em política, né? Na época de 75, eu comecei um pouco antes, ainda no secundarista, mas era muito incipiente. Na faculdade, sim, é que a gente... eu me lembro que eu fui na missa do Herzog, já estava na faculdade, né? Fez agora 50 anos dessa Sim. missa. E logo, quer dizer assim, eu acho que você teve um pouco a compreensão de que era hora de sair, de quem estava no poder,
e com o crescimento de um movimento de insatisfação que foi pacífico também, né? Felizmente. E acho que foi um processo muito seguro. Mesmo depois você teve algumas idas e vindas, né? Eu acho que foi um processo muito seguro. O grande risco que nós corremos foi agora com o governo Bolsonaro, né? Ninguém pode se surpreender com o Bolsonaro. Se você olhar o que o Bolsonaro dizia antes, ele dizia que né, ganhar a eleição e dar o golpe. Frase dele, né? Então, assim, também acho que conseguimos resistir a isso. Eu digo o Brasil, né? O Brasil conseguiu resistir a isso, né? E felizmente estamos agora tomando medidas, essas leis que foram aprovadas de garantia do Estado Democrático de Direito são fundamentais, né? E espero que as coisas sigam esse caminho. Mas a radicalização que a gente vive hoje é muito perigosa, viu, Fausto? Eu não gosto. Eu tenho medo disso. Eu também. Eu acho que Eu não gosto, não. sim, a próxima eleição ainda vai estar desenhada por uma esquerda e direita sem ninguém caminhando pelo centro-esquerda, centro-direita. Mas mais para frente eu espero que isso acabe, né? Deus o ouça, né? Apesar que o mundo inteiro está assim, né, Paulo? Eu acho que tem um pouco, eu já li sobre isso, a existência da comunicação fácil pelas redes sociais facilitou muito o radicalismo, né? O radicalismo deixou de ser uma coisa de que a pessoa achava que era só ele que pensava daquele jeito. Então, eu cito um exemplo na minha área criminal, né? As pessoas que praticavam pedofilia, essas coisas, elas se julgavam meio doentes. De repente, as redes sociais e, sobretudo, a Dark Web permitiu que essas pessoas se comunicassem. E eles não passaram a achar que não, tem outros como eu, é normal e tal. E até chegar ao caso extremo, né, que aconteceu na Inglaterra, tem que ser na Inglaterra, né? Caso de doideira criminal é na Inglaterra, né? Em que tinha um sujeito cujo fetiche era se alimentar de alguém, e um outro que tinha o fetiche de servir de alimento para alguém. E eles se encontraram, e o cara cortava um pedaço, comia na frente do outro, achava... Até que um dia ele deve ter feito alguma coisa errada, o sujeito sangrou até a morte e morreu. E depois a polícia descobriu pelas comunicações deles, né, que o rapaz estava desaparecido, acharam essas coisas e acharam pedaços do cara no freezer dele. Agora, você veja que loucura, quer dizer, olha o que é possível... Aonde vai o homem, né? Não, o que é possível se encontrar na web, né? A web possibilitou Eu fui para a Itália em 1975, ano que eu entrei na faculdade. Fiquei lá na casa dos parentes e tal, e tive uma namorada italiana. Naquela época, quando eu voltei, eu mandava uma carta para ela, levava 5, 6 dias para chegar e mais uma semana para ela me responder. Então, eu falava com alguém e era 10 dias depois que você tinha uma resposta. Olha como mudou esse mundo. Na hora, imagina isso, como isso pode ser importante na área da política, na área do crime, na área de tudo, né? Nós vivemos um mundo muito diferente. As câmeras hoje, né? Sim, hoje em dia tá tudo, você está aqui, está lá, está em todos os lugares. Na sua época de secretário de segurança não tinha isso. Estava começando ainda, muito no início, era né? muito incipiente, mas nós já tínhamos fizemos um primeiro programa de monitoramento, mas era muito caro. Geolocalização, era a coisa que eu mais queria ter tido, para na época você ter a geolocalização das viaturas, das coisas, porque nós conseguimos fazer um programa de geolocalização criminal, porque você tinha o local que acontecia o crime e tal, então você tinha um crime totalmente mapeado, e era online, era muito bem feito, chamava Infocrim, esse programa, eu acho que até existe até hoje. Mas eu não tinha a mesma agilidade de saber o que a polícia estava fazendo, né? Isso nós chegamos a ver aí algumas experiências, mas era tudo caríssimo. Eu falei, não dá, não tínhamos dinheiro, né?
Mas eu acho que, assim, hoje em dia você tem elementos muito importantes. Tem que tomar um certo cuidado com a questão da privacidade, mas a privacidade hoje não existe mais, né, Fausto? Ninguém É, mais tá. é, Não tem lugar que você vá que você não tenha uma câmera, né, é, praticamente. Ou é. que te peçam um documento. Você é um pouquinho mais velho que eu só, você deve lembrar que a gente quando ia num escritório, quando entrava num prédio, mesmo público, ninguém te pedia documento, Hum, nada. Você entrava e subia e é, era uma beleza, é, né. Hoje você para entrar num consultório médico, é. outro dia eu fui numa reunião no escritório de um amigo meu, e assim, você chega lá, o cara te manda para você subir, ele tem que ter te mandado um código de barra lá, um QR Code, aí você tem que chegar no QR Code, mostrar dentro ali na recepção, quer dizer, nem o cara não nem te deixa entrar, ele nem liga para saber se você pode entrar. Se você não tiver com o QR Code certo, você não entra. Então, assim, o mundo está mudando muito, né? É. O Você acha que mudou para melhor ou para pior? Algumas coisas para pior, viu? Mas assim, eu tenho que ser sincero, né? Então Sim, é o seguinte, às vezes as pessoas me encontram na rua, falam assim, ô secretário, no seu tempo que era bom e não sei o quê, porque isso, porque aquilo e tal. E eu fico pensando, esse cara não, ele não lê, porque se você for olhar a situação do crime em São Paulo hoje, e acho que isso tem muito a ver com aquelas coisas que foram feitas lá atrás, né? A reorganização geral da atuação policial que foi feita lá atrás. Mas meu, São Paulo é um lugar que tem, lógico que tem crime. Todo lugar tem crime. Não há lugar sem crime. Se você quer mexer com segurança pública, tem que partir do pressuposto seguinte: o crime é um fato social, ele vai existir sempre, isso é no mundo inteiro. no mundo inteiro e durante todo. Eu fui uma vez é, num, numa Assembleia de Deus, um- fui lá ouvir e tal. E o pastor estava muito bravo com o negócio de crime, porque o senhor veja, olha o índice de homicídios e não sei o que e tal. E eu fui, aquele dia eu perdi um pouco a paciência, né? Falei, pastor, vamos lá, Gênesis, né? Caim matou Abel. E aí o índice era mais alto naquela época, Eu né? Porque tinha, eram tão poucos, né? ou E foi assim, seja, vai dizer o já tinha seguinte, começado. isto é da natureza humana. É. O que você faz com o crime é tentar diminuí-lo, controlar suas consequências, né? Mas eu vejo gente falando, precisamos acabar com o crime. Eu estava numa reunião outro dia, estava discutindo uma política democrática de segurança e tal. E uma pessoa muito qualificada, ele virou para mim e fez a seguinte pergunta: por que que a gente não consegue resolver a questão da segurança pública? Eu falei, bom, o que que é resolver a segurança pública? Acabar com o crime? E você veja, Fausto, essa questão de droga. Você, essa era uma questão terrível. Fala assim, como é que você avalia a eficiência da polícia em trabalhar contra a droga? É pelo número de droga que se apreende? Ou é o contrário? Porque se você apreende, porque tem muito. Se você não apreende, ou a polícia é ineficiente, porque a droga continua, né? Hum. O presidente Trump está com essa política de atacar os países que produzem droga. Ele faria muito melhor se ele estivesse pensando em quem consome. Porque enquanto tiver americano disposto a pagar o preço que eles pagam para cocaína, vai ter gente que vai levar a cocaína lá. Sei lá, um quilo de cocaína deve custar $1.000, se tanto lá na Colômbia, ou onde seja produzido, né? Aqui no Brasil vai custar 6, 7 mil. Olha só. Se levar para os Estados Unidos é 15. Então, olha o lucro que esse negócio gera. É, eu digo sempre isso. Qualquer pessoa com $100 no bolso, em qualquer lugar do mundo, pessoa que seja minimamente articulada, ela, em 1 hora, ela consegue droga.
Essa é a grande desgraça da, Então, aí você começa da a pensar, humanidade hoje. vale a pena a gente continuar fazendo uma política de repressão à droga, a gente sabendo que não vai resolver? Será que não era melhor a gente tratar a questão da droga como questão de saúde pública? Né? Eu nunca fui, eu sempre disse assim, ó, tem os americanos têm uma expressão que diz assim, the law of the land. Então, a lei daqui é essa, então vamos fazer cumprir. Mas sempre achei que era uma bobagem. Eu acho que a gente tem que pensar a questão da droga, primeiro, tem que ser pensada mundialmente. Não adianta um país... Portugal fez uma política muito leniente em relação à droga, não vai resolver. Porque é entreposto. Passa a passar a droga por lá para ir para outros lugares e a criminalidade se organiza igual em torno disso. O que você tem que mudar é a visão mundial sobre a droga. E quem tem que mudar isso são os Estados Unidos. Eles têm que compreender que eles são os maiores responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Enquanto o americano médio quiser uma grama de cocaína para ficar feliz e pagar o que precisar pagar, vai ter quem leve. E não pode jogar nas costas dos países da América do Sul resistir a isso. Lógico, a gente resiste dentro do nosso limite. Né? Nessa área, Fausto, tem muita a ponto da carochinha. Quer ver um? O problema é vigiar as fronteiras. Porque entra droga produzida no Brasil e não sei o que lá, tarará, tarará, a arma não é contrabandeada para o Brasil, tá. Aí me diga uma coisa, quais são as fronteiras mais vigiadas do mundo? A dos Estados Unidos. Sim. E a droga entra lá com a maior facilidade. Então não adianta, não é que você não tenha que ter, tem que fazer, mas achar que você vai impedir que entre arma e que entre droga através de fronteira é a história da carochinha. Eu tive uma professora uma vez que ela diz o seguinte, fala assim, nós que estudamos esse tema, eu esqueço o nome dela, por isso que eu não a cito. Nós que estudamos esse tema, nós não temos o direito de acreditar em Papai Noel. Porque se a gente acreditar em Papai Noel, no final do ano ninguém ganha presente. Né? Então, a gente tem que entender a problemática para tentar encontrar uma solução adequada, que seja ordeira dentro da lei. Eu sempre digo assim para os meus amigos do campo mais à esquerda e tal, eu falo assim, vocês não podem querer fazer segurança pública fazendo discurso contra a polícia. É uma bobagem. Né? Polícia é importante, é necessária e é eficiente. E tem que ser aguerrida, mas ela tem que ser cidadã, ela não pode ultrapassar os limites. Né? Mas você tem que entusiasmar o policial a agir. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. E essa questão do feminicídio? Nós estamos iniciando o ano de 2026. O ano passado tivemos um aumento substancial de casos de feminicídio. Né? Por que isso, na sua opinião, Petreluz? Olha, isso ainda precisa ser melhor estudado. Porque assim, realmente aumentou. No Vem início, crescendo. no início, quando começou a crescer, esse é o tema que eu discuto muito com a minha esposa, com a Valderez, que ela é muito focada nessa questão. Eu até dizia a ela o seguinte, olha, a gente tem uma dificuldade de estatística, né? Porque no passado você não tinha essa classificação, né? Então talvez esse aumento seja artificial e tal, mas já passou esse período, a gente nota que está aumentando e aumentando muito. O que, como um detalhe, o homicídio caiu assustadoramente, principalmente em São Paulo, né? Assustadoramente, caiu de 10 para 1. Né? Então, esse crescimento do feminicídio contraria uma tendência de menor violência nas relações, né? Que é muito também por ausência de arma de fogo, etc. e tal.
Mas o que assim, qual é a hipótese que eu acho mais plausível? É que hoje a mulher, se sente mais em condições de não se submeter. Seja porque ela tem informação, tem legislação, e talvez esse momento de crescimento seja exatamente a confluência das mulheres resistindo mais do que resistiam antigamente e os homens praticando então a violência maior. Precisa trabalhar a cabeça, assim, a cabeça da mulher já está bem trabalhada, mas a cabeça dos homens não está, né? Os homens acham que não são machistas. É um absurdo. Todos nós fomos forjados numa sociedade machista. No momento que o cara chega para mim e diz assim, não, eu não sou machista, eu já vi que ele não está entendendo o que ele está falando. Porque todos nós temos um resquício. E se nós não admitirmos isso, nós não lutamos contra ser machista. Eu não quero ser machista. Eu procuro não ser machista. Mas, às vezes, eu posso ter uma ação dessa natureza. Então, nós, homens, precisamos nos admitir machistas, em primeiro lugar, e fazer uma luta ideológica contra nós mesmos para a gente evitar aprofundar essa situação e melhorar, né? Mas, para mim, assim, a hipótese que me parece mais plausível é essa. As mulheres estão tomando mais consciência, estão tendo mais altivez. E os homens... Eu costumo dizer aqui que a humanidade está doente, sabe? De uns tempos para cá, a gente vem assistindo a coisas horrorosas que ninguém poderia imaginar. E são várias, né? Várias. Agora temos o Nico como secretário de Segurança. Ele trabalhou com você, o Nico. Trabalhou, o Nico é meu amigo. É Eu um gosto senhor muito policial, dele. não é? Senhor policial. Ele é uma pessoa que conversa, que ouve, e eu tenho certeza que ele vai ter sucesso. Tenho certeza que ele vai ter sucesso. Espero Então. que ele tenha sorte também, porque precisa ter sorte, viu? Sim. Sem sorte, né? A gente sabe. Não dá nem para tomar um sorvete. Claro, claro. Mas, assim, eu acho que eu tenho eu conheço o Nico desde quando ele era, muito antes de eu estar na política, desde quando ele era investigador ainda, né? E eu sempre... eu me lembro, acho que eu e a Valderez fomos um dos primeiros clientes da primeira pizzaria dele, que ficava ali no Ipiranga, Sim. né? E era ele que vinha servir as mesas, a esposa ficava ali atrás e tudo. Eu gosto muito dele, eu acho que ele é um cara sério e é um cara que pode ajudar a melhorar aí a nossa segurança. E eu acho que assim, a postura do antigo secretário não me agradava, né? É uma postura que é mercadológica. Então, eu não me agrada. Truculência, você diria? Eu sempre ouvi, dentro da polícia, gente dizendo assim, não, secretário, esse negócio de direitos humanos, a gente não fala nisso, porque se a gente pratica, mas não fala. Eu falei, se você não falar, você não vai praticar. A palavra do chefe dentro da polícia é fundamental. Eu me lembro que uma vez, Fausto, nós tínhamos aquele programa PROAR, e o policial que matava alguém, mesmo em legítima defesa, ele ficava um mês, mais ou menos, fora do serviço para fazer um acompanhamento psicológico. Sim. Porque, afinal, ele matou uma pessoa, Sim. né? E diga-se, esse programa foi criado pela PM, foi Sim. criado pelo governo, Sim. né? E o governo abraçou. E aí o pessoal reclamava, e no fim diziam o seguinte, falou, olha, na verdade o problema é o horário do bico, que o policial perde, não sei o que e tal. Eu mandei o pessoal estudar lá para evitar isso. Essa simples mudança rotineira foi entendida como, opa, o chefe está dizendo que está liberado. E aí começaram a aumentar o número de mortes em confronto. Eu mandei voltar imediatamente. Falei, não pode. Então, assim, é muito sensível o chefe falar coisas. Ele não fala só para a mídia.
Ele não fala só pro formador de opinião, ele fala pro soldado. É, E o cara ouve. Então precisa tomar muito cuidado, ser muito responsável É isso do que mesmo. fala, né? é Mas isso o mesmo. Nico, olha, eu fiquei feliz. Assim, fiquei feliz. Espero que ele tenha sorte, que vá bem. E eu espero, eu tenho convicção de que vai acontecer isso. Vamos torcer, porque a gente está precisando de mais segurança pública, né? Aqui em São Paulo. Não é só em São Paulo, mas a gente mora aqui, estamos falando de São Paulo. Lógico. É, é, durante a sua atuação como promotor de justiça, quais foram os casos e processos mais emblemáticos que você pegou? Você lembra de algum? Eu fiz tanto, Fausto, sei Lembra lá. de um, pelo menos, para contar para gente? Olha, eu fui promotor de júri a vida inteira, Sim. né? Sempre trabalhei com homicídio. Tive muitos casos interessantes, alguns de uma grande repercussão. Me lembro de uma moça que matou o marido na rua Joaquim Nabuco ali. Teve bastante repercussão. Brooklyn? No Brooklyn Velho, Uhum. ali. Teve muito caso. Eu não fiz nenhum desses casos gigantes, né? Tipo, sei lá, Lindomar, essas coisas, eu nunca tive um caso desse. Mas eu fazia, para você ter uma ideia, fazia 2 julgamentos por semana, durante pelo menos 10 anos. Aí falhava um, falhava outro e tal, quer dizer, isso dá mais de 100 julgamentos por ano. Então eu fiz uma... O engraçado, sabe o que que é? Eu lembro só dos casos que eu perdi. Os casos que eu ganhei eu esqueço, né? Porque tem casos que você tem tanta vontade assim que você acaba depois você fala, puxa, perdi aquele caso e tal. Mas assim, eu acho que assim, o meu período de casos mais interessantes foi na época da secretaria. Com certeza. Então você vai lembrar de algum caso da secretaria. Olha, nosso grupo tem um portal, né, que você sabe. Já temos mais de 3 anos. É um portal só de artigos, de personalidades e de notáveis. E você sei que você gosta de escrever, está à disposição. Muito Sobre obrigado. o tema que você achar que tem que falar. Obrigado, Viu? Fausto. Mas falando de casos, você me De pediu casos um da caso. Secretaria de Segurança. O mais emblemático foi o sequestro do Silvio Santos. Você sabe que eu moro ali pertinho, né? É, Tem o Colégio Pio XII ali? sim. Eu moro na rua do Colégio Pio XII. Então, esse caso foi um caso curiosíssimo, porque foi um sequestro da filha, né, primeiro. E a filha, ela... Aí. Isso. Isso, vai, aí eu lá. É. Eu e o Geraldo na casa É. do Silvio. É, E eu tava bem mais gordinho nessa época, hein? Meu Deus do céu. tava assim. Em compensação, minha barba era vermelha. É uma das poucas coisas que eu sinto falta é da minha barba vermelha. Mas o sequestrador, ele quase foi preso uns dias antes. E nesse episódio, que é cinematográfico, ele matou um policial e fugiu de uma forma que nem Homem-Aranha, assim e tal. E eu me lembro que na época eu falei pro pessoal, falei, eu acho que esse cara, ele vai se entregar em algum jornal. Porque ele, evidentemente, estava achando que ia ser morto, né? E aí, ao invés disso, ele surpreendeu. Ele era um cara muito boa cabeça, assim, inteligente, agudo. E ele foi para casa do Silvio Santos. Achou que lá era o melhor lugar. Porque, na verdade, a minha tese, e depois eu conversei com o Silvio, não só essa vez, outra. Quando ele entrou lá, ele não entrou para sequestrar ninguém. Ele entrou para se entregar. Ele queria garantia de vida. E o Silvio, que você conheceu bem, o Silvio era um encantador de serpentes, Sim. né? Então, e o Silvio rapidamente entendeu a situação, pegou ele, levou ele para um lugar, falou, não, fica tranquilo aqui, o governador eu conheço, eu vou pedir o governador vir aqui te dar garantia de vida. Isso tudo foi da cabeça do Silvio, não foi da cabeça do rapaz.
né? E só que no momento nós não tínhamos essa consciência, não sabia o que estava acontecendo lá dentro, né? E aí o Geraldo estava fora, estava acho que em Sorocaba. Eu falei com o Silvio ao telefone e falei: Silvio, o Geraldo está em Sorocaba, eu vou aí, eu vou com o juiz corregedor, dou todas as garantias. Não. Se não vier o governador, vai ter um banho de sangue aqui. Vai ter um banho de sangue, ele falou, né? Aí eu avisei o governador, né? Porque tem uma repercussão, né? Lógico. Governador, o senhor tem duas alternativas. Ou vem, não é? Não, e assim, você já imagina se acontece alguma coisa com o Silvio Santos, nós íamos ser pendurados no poste, né? Claro. O Silvio Santos talvez fosse o cara mais querido do Brasil, né? Bom, aí fomos lá e chegamos lá, assim, sem nenhuma... Cara, o Silvio falou, pode deixar, ele já tá saindo, manda a arma pra fora, mandou a arma pra fora, tal. Aí tem que sair com a mão pra cabeça. Sim, tá saindo com a mão na cabeça, tranquilo. Aí saíram, aí o Silvio chegou pra mim e falou assim, olha, secretário, eu prometi pra ele que antes dele aparecer nas câmeras, ele ia tomar um banho, se arrumar, porque ele é um moço bonito. Então, para ele não se apresentar todo desgrenhado do jeito que ele tá, então, por favor, e tal. Aí eu olhei pros PMs, né? Imagina a alegria que estavam os PMs de presenciar aquela cena. Falei, não, vamos deixar o rapaz tomar um banho e tal, afinal, né? Tomou o banho, foi embora, não sei o quê. E depois eu fui falar com o Silvio lá no SBT, um dia, em privado, porque... houve muito disque-me-disque, né? De que falaram pro Silvio que o Geraldo não queria ir de jeito nenhum. E aí eu ouvi dizer que o Silvio tinha reclamado disso. E pelo contrário, o Geraldo se dispôs a ir. Ele só perguntou para mim, você é o secretário da Segurança, o que você acha? Eu falei, olha, eu não vou falar como secretário, eu vou falar como ser humano. Tem que ir, né? Mas a decisão é sua. A polícia, evidentemente, não quer que o senhor vá, né? Mas essa decisão é sua, né? E ele decidiu ir. Aí chegou a mim que o Silvio estava um pouco reclamando dessa coisa. Aí eu liguei, pedi para ele me receber, fui até lá. Falei, ó, Silvio, eu tô ouvindo isso e tal. E o Silvio era um comerciante, né? Sim. Ele era um negócio de débito e crédito, né? Ele chegou para mim, tá bom, secretário, me diga uma coisa, o que o senhor quer de mim? Né? O senhor vai ser candidato? Quer meu apoio? Quer não sei o que? Eu falei, não, não se trata disso, eu vim aqui para falar uma coisa para você. Estão dizendo para você, não é verdade. Eu estava lá, eu que negociei a vinda do governador aqui, a polícia não queria, né? Aí ele, tá bom e tal. E aí eu combinei com ele uma outra coisa. Falei, olha, você me faz porque ele saiu e deu uma entrevista dizendo que ele ia continuar andando sem segurança, não sei o que e tal. Falei, Silvio, tudo bem, ande sem segurança, eu acho maravilhoso poder andar sem segurança. Agora, fale na sua próxima entrevista que você vai andar com seguranças disfarçadas. Ele olhou para mim e falou, mas por quê? Falei, porque pelo menos o pessoal vai ficar com medo de te abordar. E você é uma figura muito pública, teu carro, você vê a 10 quilômetros que ele está chegando, que tem aquele Lincoln, né, branco. E aí... cruzei várias vezes com ele. E aí ele falou, isso aí é uma boa ideia, essa é uma boa ideia. E aí ele falou, né, acho que em 2 entrevistas ele falou isso. E andava com segurança mesmo? Não, ele dizia, eu falei pra ele, mente, diga que você está andando com segurança disfarçada. Mas não era para andar. Ô Fausto, uma vez estava tendo uma onda de assalto dentro dos trens da CPTM, ali no ABC. Não, é impossível você botar um policial em cada vagão, é impossível, não tem, né? Aí eu fui lá na rádio lá, dei uma entrevista e falei assim, não, é o seguinte, agora vamos reforçar o policiamento, que é outra palavra que não quer dizer nada, né? Reforçar o policiamento toda vez que eu ouço. Aí eu falei, não, o que nós vamos fazer, nós vamos ter agentes disfarçados nos trens.
Então, cada trem vai ter um agente disfarçado, vai para lá, vai para cá e tal, não vai estar em todos os vagões, mas vai estar de olho. Acabou, acabou. Aí você me pergunta, quantos agentes disfarçados havia? Nenhum, porque não tinha gente treinada para fazer isso. Mas às vezes você tem que jogar com o imaginário das pessoas, né? Você tem que vender algo que não existe Sim. e dá certo. Sim. Algumas vezes não dá, mas em algumas vezes dá certo. Então você tem que ter essa coisa. E foi isso que eu falei pro Silvio e ele acabou fazendo, né? Eu cruzava muito com ele ali na esquina do colégio Pio XII, né? Ele saía da rua da casa dele, e às vezes eu cheguei a dar passagem para ele. Ele sempre muito gentil, Muito, É. muito sempre gentil. muito gentil. Mas ele era muito. Essa história dele chamar o Geraldo tem um pouco a ver. Quando acabou o sequestro da filha dele, isso eu nunca contei pra ninguém, tô contando pra você. Ele me ligou pra agradecer. Realmente nós fizemos um bom trabalho e tal. E ligou pro Geraldo. Geraldo Alckmin, como eu disse, é um sujeito corretíssimo. Tal. E o Geraldo, ele gosta de ter uma boa relação com o interlocutor, ele não maltrata ninguém. O Geraldo é um boa praça, né? Além de Sim. ser o político grande que ele Sim. ele pessoalmente é uma... E aí o Silvio ligou e falou assim, eu queria agradecer ao governador. Ele falou, não, você não tem nada que agradecer, porque você foi importante na minha vida, porque eu ganhei quando eu era prefeito de Pinda, ganhei 3 ou 4 cidade contra cidade, levei as ambulâncias, isso ajudou na minha vida e tal, então eu é que sou seu devedor. Falar isso pro Silvio Santos é deixar isso registrado, entendeu? Quer dizer, evidente que o Geraldo fez uma coisa protocolar, Sim. né? Mas o Silvio pegou. E esse episódio aconteceu 2, 3 dias depois. Então ele deve ter ficado com aquilo na cabeça, o governador é meu devedor, eu vou chamar ele para vir aqui, né? Então são, assim, um monte de coisinhas que culminaram e que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Só que o rapaz depois morreu, né? Ele morreu de causas naturais na cadeia. Jovem, Sim. tudo, mas teve uma infecção generalizada e morreu. E muita coisa de bastidor, né, que você acabou de falar aí. Ah, sim, É. são coisas assim que na hora a gente não... Tem que tomar a decisão e pronto, E né? pronto, tem que fazer. Há casos em que você considera que a justiça penal falhou? Ah, muito. Muito. Para um lado e para o outro. É. Os dois lados. A justiça é feita por homens, né, Fausto? Sim. Então, ela erra muito. Sim. Erra muito. Eu sou advogado, né? Então, às vezes vai me procurar um cliente e ele até tem lá uma dificuldade, mas eu acho que tá em boas condições, né? Não... E aí eu às vezes uso essa frase, falo assim, olha, aqui na justiça eu já vi até cachorro voar. Então, eu tive um caso que eu advoguei logo que eu comecei a me aposentei, né? Comecei a advogar e foi até agora há pouco, que é um dos casos mais absurdos que eu fiz na minha vida, que era naquele escândalo que o deputado Capês foi envolvido. Eu também acho que ele não tinha Eu também acho. nada Não. naquela história. É. Mas, pior que o Capês, era o então subsecretário de Educação, o Padula. O Padula é citado nesse inquérito em que as pessoas foram lá falar com o Capês, e o Capês, naquele jeito dele, teria pegado o telefone e falado assim, Padula, ajuda aí o povo aí, não sei o quê, etc e tal. Que era um contrato de suco, era uma bobagem. Merenda, né? Era suco de laranja Sim. de produção de agricultura familiar. E um contratinho minúsculo. É que assim, ali era pelo envolvimento do Capês, teve um monte de histórias e tal, que depois a gente pode até ele conta melhor. Mas enfim,
por conta dessa menção, o Padula virou investigado. O MP fez um estudo sobre se em algum momento houve alguma conexão telefônica entre o Capês e o Padula. Ele chegou à conclusão que não houve. A Polícia Federal ajudou para fazer esse trabalho. E nunca cruzaram as herbes, não sei o quê. E o Padula me garantia que ele só tinha cruzado com o Capês uma vez numa solenidade no Ministério Público. E aí, esse telefonema, na verdade, ele foi pro assessor parlamentar da Secretaria da Educação. E era um telefonema absolutamente inocente, né? Bom, o que acontece? O Padula acabou ficando com a denúncia contra ele válida, porque o Supremo cassou todo o processo, mas só para o Capês. Eu pedi a extensão para o Padula, o Gilmar Mendes não deu. Nem leu. Não leu. O Padula estava acusado de ter favorecido o deputado, e ele disse que não tem nada contra o deputado, e como se mantém a denúncia? É impossível, mas tudo bem, ficou. Olha, isso foram anos. E olha que eu não sou um mau advogado, não. Foram anos brigando, só que o processo tinha 20 mil páginas. Ninguém lia. Aí, felizmente, uma procuradora da República, que andou pelo MP estadual, depois foi para cá, depois foi para lá, depois foi para onde, caiu com essa procuradora da República e leu o processo. Eu mandei um cartão para ela depois, um cartão. Doutora, parabéns, a senhora leu o processo. E ela pediu arquivamento e disse, assim, era o Capês e uma professora que também trabalhava ela disse, o senhor Padula e a professora não tem nenhuma razão para eles estarem nessa investigação. E o pobre do Padula sofreu isso um tempão. Ainda tem, sobrando contra ele, um inquérito de improbidade administrativa também, na mesma situação, que vai ser arquivado, a gente espera que sim. Só que eu não sou mais advogado dele, porque nessa área eu não advogo mais, só na área criminal. Então eu já vi coisas assim, e já vi gente condenada a ser absolvida, cassarem decisões por questões formais, né? Eu acho que, por exemplo, na Lava Jato, tem muita gente ali que foi absolvida por formalidade, mas que o sujeito foi lá, confessou, admitiu, colaborou. Devolveu o dinheiro. Né? Aí cobraram a multa, estão devolvendo até o dinheiro. Quer dizer, a justiça é um ideal, ela não é uma realidade, né? A justiça dos homens é a justiça dos homens, cheia de falhas. Mas tá bom, também faz parte, é o que a gente pode fazer, né? Eu gosto eu acho que no atacado a justiça vai bem, mas em certos casos é mais difícil. O seu escritório onde é hoje? É aqui na Alameda Itu, bem pertinho daqui de onde você está. Eu agora estou com sócio de uma amiga da faculdade, que é a Sônia Hall, não sei se você conhece, que foi sócia do Márcio Tomás Bastos e tal. E é um escritório ótimo, no qual eu tenho muita gente de qualidade trabalhando, então eu não preciso ficar tão... O nome dela é Sônia Hall. Sônia Hall. Hall. Hall, como o Vicente Hall. Ela é sobrinha neta do Vicente. R-A-O. R-A-O. Hall Hall italiano mesmo. Exatamente. O Vicente Hall foi um grande jurista que era o avô dela. O nome da avenida lá. Isso. Santo Amaro. E a gente trabalha mais, somos 7 ou 8 advogados lá. E estou muito feliz lá. Meu querido amigo Petreluzzi, fiquei imensamente feliz com a sua concordância em vir dar uma entrevista aqui para o nosso podcast. Chegamos ao final. O papo está indo tão bem, né? Que passou tão rápido. Não, com certeza. Não, eu faço. Fizemos aqui uma conversa, né? Gostosa. E para mim é um grande prazer. Você é um jornalista que eu respeito muito e
Toda vez que eventualmente você pensar, eu já estou aqui perto. Muito obrigado. Tá bom. E nós vamos convidá-lo mais vezes. Obrigado. Nossos amigos espectadores, um feliz ano novo, né? Estamos em janeiro, começando o ano. E não dá para perguntar o que você vai fazer esse restinho de ano. Mas espero que todos tenham um feliz ano novo, tá bem? Um abraço e até a próxima edição.